Outro fenômeno também, né? Onde a radiação interage com a matéria e a interpretação do fenômeno a gente só consegue fazer considerando que a radiação é formada por fótons, é o processo de produção de pares, tá certo? O que é essa produção de pares? Nessa produção de pares é um fenômeno que eu tenho mais energia ainda, tá certo? Mais energia ainda, a radiação tem mais energia. E dessa vez o fóton ele perde toda a sua energia na colisão com o núcleo, criando um par elétron-pósitron com certa energia cinética. Tá certo? Então, você tem fóton de altíssima energia que colide com o núcleo, só que ao contrário lá da produção de raio-x do Bremsstrahlung, não sai o fóton desviado com energia. Não, peraí. Volta tudo, né? Estou falando de fóton, não estou falando do elétron. O Bremsstrahlung é um elétron, né, que colide com o núcleo. Então aqui é mais relembrando o efeito Compton, né? Vamos lá lembrar do efeito Compton. No efeito Compton, aí sim, vem um fóton de alta energia, bate no elétron e desvia, certo? Aqui vem um fóton de alta energia, só que bate no núcleo e aí ocorre a produção de um par elétron-pósitron. Ele perde toda a energia dele, muita energia, e forma um par elétron-pósitron. E o que é o pósitron? O pósitron é como se fosse um elétron, só que em vez de a carga ser negativa, ela é positiva, tá certo? Aí mais uma vez aqui na produção de pares, a energia de recuo absorvida pelo núcleo é desprezível por causa da grande massa. É como se fosse um anteparo, né, um alvo imóvel o núcleo. O fóton bate lá e ele é pesadão, ele resiste àquela pancada como se nada tivesse acontecido. Então eu posso enxergar esse fenômeno e fazer o balanço de energia olhando só para o fóton e para o pósitron e para o elétron formados. Tá certo? Então, como que eu determino então o comprimento de onda, a energia cinética desse pósitron, no caso a energia cinética desse pósitron e desse elétron formado? Qual é o comprimento de onda, a frequência necessária para que ocorra essa produção de pares? Aqui eu uso a equação da conservação da energia, né? Então, qual era a energia antes da colisão? Antes da colisão eu só tinha o fóton, tá certo? Eu só tinha o fóton. Então, como eu só tinha o fóton, a energia cinética, a energia total antes da colisão era o quê? Hν, certo? Era Hν. Depois da colisão, o fóton desaparece e forma-se o par elétron-pósitron. Então, o pósitron vai ter energia dele e o elétron vai ter energia dele, tá certo? Aqui a gente está chamando de E- a energia do elétron e E+ a energia do pósitron, tá certo? Substituindo esses valores, quem vai ser a energia do elétron? Vai ser a energia de repouso dele, relativística, que é m0c², mais a energia cinética com a qual ele sai, né? Ele foi produzido e sai com uma determinada velocidade, uma determinada energia cinética. Mesma coisa vale para o pósitron, tá certo? Mesma coisa vale para o pósitron. Ele tem a energia relativística de repouso mais a energia cinética. Então a energia total vai ser o quê? O meu K- mais K+, mais 2m0c², tá certo? K- energia cinética do elétron, K+ energia cinética do pósitron. Certo, turma? Aí o que acontece aqui? Então, a energia mínima necessária para que um fóton crie um par é 2m0c², né? Porque tem que ter no mínimo essa energia para ocorrer a produção do par. Que seria a situação em que eles seriam produzidos e ficariam parados, né? Um limiar aqui de energia. Tá certo? Então, para eu calcular essa energia mínima, o que eu vou fazer? Eu substituo, né? Os valores, eu pego duas vezes a massa do elétron vezes a velocidade da luz ao quadrado. E isso vai dar 1,02 megaelectronvolts. Para vocês terem uma ideia da quantidade de energia que é necessária para haver essa produção desses pares.
Porque imagina que esse é um fenômeno que não é nada comum, né? O que você tem aqui? Você tem, aqui é a teoria da relatividade pura. Você tem energia se transformando em matéria, porque o fóton era só energia, né? E aí ele é aniquilado, o fóton, e produz duas partículas, o elétron e o pósitron, tá certo? Então você tem energia se transformando em matéria. Por isso é uma quantidade muito grande de energia. 1,02 mega elétron-volt, 1,02 vezes 10 elevado a 6 elétron-volt, tá certo? E isso equivale a uma radiação de comprimento de onda de 0,012 angstrom, tá? Então lembra que a gente viu que o raio-x é quando tinha um comprimento de onda menor que 1 angstrom? Então 0,012 angstrom tem um comprimento de onda 100 vezes menor que isso aproximadamente. Então que tipo de radiação tem esse comprimento de onda? Raios X de grande energia e raios gama, tá certo? Raios gama, que são radiação de muita energia, tá certo? Então aqui essa figura é para ilustrar, né, os diferentes comprimentos de ondas das radiações e para a gente entender como que esse par elétron-pósitron é produzido. Quando que eles são produzidos? Quando fótons de raios cósmicos, tá certo? Na natureza, só por fótons de raios cósmicos. E em laboratório, por fótons de Bremsstrahlung obtidos em aceleradores de partículas. Esses aceleradores aí gigantescos, né, que existem por aí, que saem na televisão, né, por o Hadron, né, colisor Hadron, né, que tem lá na Suíça, por exemplo, né. Tem um laboratório síncroton na Unicamp também, que tem acelerador de partículas, que produz partículas com grande velocidade, tá certo? Aí aqui, pessoal, vamos dar uma olhada aqui nessa figura aqui, só pra gente... Deixa eu voltar aqui pra mãozinha. Então observem aqui, ó, comprimento de onda grande, né? Ó, 10 elevado a 3 metros, comprimento de 1000 metros, né? Que onda que tem isso? Rádio AM, tá certo? E a energia é bem baixinha, ó, 10 a menos 9 elétron-volt. Aí você vai aumentando o comprimento de onda, né? Ó, aqui as ondas de rádio. Aí agora as micro-ondas. Depois, infravermelho, ultravisível, né? Essa pequena faixa aqui. Ultravioleta. E aqui é só uma comparação, né? Para você ter uma ideia da dimensão do comprimento de onda. Então aqui o comprimento de onda é do tamanho de um campo de futebol, aqui do tamanho de uma casa, aqui de uma bola de beisebol. Agora aqui uma célula, uma bactéria, um vírus, uma proteína, uma molécula de água, né? 10 a menos 10, que é um angstrom. Aí depois do ultravioleta você tem os raios-x moles, de baixa energia, para raio-x, né? Raio-x duro, de energia maior, e os raios gama, tá certo? Aí quem que produz esses raios gama? Elementos radioativos, por exemplo. Aí você tem um comprimento de onda baixíssimo, né? 10 a menos 12 metros, por exemplo. E energia elevadíssima, 10 elevado a 6, né? Que é 1 mega elétron-volt que a gente viu lá do slide anterior. Tudo bem, pessoal? Aí, intimamente relacionado com a produção de pares, está o processo chamado de aniquilação de pares. Então, como o nome está dizendo, é o oposto, né? Na produção de pares, o que você tem? Você tem um fóton de altíssima energia que vai lá, bate no núcleo e gera um par elétron-pósitron. Agora você tem o contrário, você tem um par elétron-pósitron que se encontram, são aniquilados e produzem fótons de altíssima energia. Então o que acontece é que a matéria desaparece e em seu lugar obtemos energia radiante. Tá certo? Como que esse processo ocorre? Ele ocorre com maior probabilidade quando você tem a aniquilação do par e a geração de fótons que se movem em sentidos opostos. Tá certo? Então vamos ver como que isso acontece aqui. Uma figurinha, né? Também figura do Halliday, Iceberg e Resnick, tá? Antes da colisão você tinha aqui um elétron e um pósitron. Eles se chocam.
Quando eles se chocam, eles são aniquilados e produzem fótons. Um vai para a esquerda e outro vai para a direita. Tá certo? Então, no processo em que dois fótons são criados, a conservação do momento vai dar o seguinte, né? Então, eu considero aqui, para simplificar meu entendimento do fenômeno, que no momento da colisão é como se esse elétron e esse pósitron estivessem parados. Então, é como se você fosse colocando eles juntinhos, aí eles chegaram e se encontraram. Puf! Explodiram. E produziram os fótons. Então, como eles estavam parados, eu digo que o momento deles era zero. Não tinham velocidade, o momento era zero. Depois, o que aconteceu? Foram produzidos dois fótons. Um de momento P1 e outro de momento P2. Então, o momento total, depois da colisão, é P1 mais P2. Ou P1 igual a menos P2. Só que, como os fótons deslocam em sentidos opostos, eu posso dizer que P1 é igual a P2. Tá certo? Porque um está indo para a direita e o outro está indo para a esquerda. Se eu substituir aqui a equação, quem é P1? Só lembrando aqui, colocar aqui de ladinho. Vou ter que botar aqui para a caneta. A gente já viu, né, na aula passada que existe essa relação aqui, ó. P ele é igual a H sobre lambda, certo? P igual a H sobre lambda. E lambda, por sua vez, é Ni sobre C. Por isso que isso aqui é H Ni sobre C. Certo? Então é daí que vem aqui, ó. H Ni1 sobre C igual a H Ni2 sobre C. Tudo bem? Consequentemente, como H e C são constantes, Ni1 é igual a Ni2, que é igual a Ni. Então, os fótons produzidos têm a mesma frequência. Certo? Aí, pela conservação da energia total relativística, o que vai acontecer? O que eu tinha antes da aniquilação do par? Eu tinha um elétron e um pósitron em repouso. A energia do elétron em repouso, m0c ao quadrado. Do pósitron em repouso, m0c ao quadrado. E depois eu tenho a produção de dois fótons. A energia do fóton Hni e do outro fóton Hni. Então, Hni é igual a m0c ao quadrado. Que é igual a quanto? 0,51 mega elétron-volt. Tá certo? Isso equivale à produção de um fóton de comprimento de onda 0,024 angstrom. Tá certo? Então, se eu considero que a colisão foi entre, a aniquilação foi de um par elétron-pósitron que estavam parados, né, em repouso, ocorre a produção de um fóton de 0,0, de dois fótons, né, cada um com 0,024 elétron-volt. Se por um acaso esse pósitron e esse elétron estiverem em movimento, o que vai acontecer é que vai haver a produção de fótons com comprimento de onda menor que 0,024 volt. Tá certo? Porque a energia produzida vai ser maior, né? Porque tinha energia cinética antes. Então, os fótons produzidos vão ter mais energia, que equivale a ter uma frequência maior e um comprimento de onda menor. Tudo bem, pessoal? Nenhuma dúvida até aqui não, né? Qualquer dúvida é só me falar, tá? Então, vamos ver esse exemplo aqui. Suponha que a figura anterior, quem é a figura anterior? É essa aqui, tá? Represente o processo de aniquilação em um sistema de referência S, no qual o par elétron-pósitron esteja em repouso e os dois fótons resultantes da aniquilação movam-se ao longo do eixo X, do jeitinho que está lá naquela figura, tá? Ache o comprimento de onda lambda desses fótons em função de m0, a massa de repouso de um elétron ou de um pósitron. Isso aí, pessoal, já está resolvido, tá? Que é o que a gente viu no slide anterior, tá certo? Qual vai ser o comprimento de onda? 0,024 angstrom, que é a situação que a gente já viu, tá? Então pode pular direto para a letra B, tá certo? Na verdade, esse comprimento de onda em função da massa de repouso
vai ser isso aqui, né? Hni, ele é igual a m0c ao quadrado, né? Então, hc sobre lambda é m0c ao quadrado, né? Lambda vai ser quem, então? Corta esse aqui com esse aqui, né? Não é isso? E aí, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o lambda vai ser quem? Vai ser h sobre m0, certo? Essa é a expressão, né? Esse h ficou feio, deixa eu dar uma... Agora baguncei foi tudo. Deixa eu apagar aqui. Como é que eu faço a borracha? Acho que tem que mudar a cor para branco para fazer a borracha, né? É isso mesmo. Então deixa eu refazer o meu H aqui que ficou feio. A linha ficou muito curta. Eu não mudei do branco ainda. Eita, confusão. Vamos lá. H sobre M0, tá certo? Tudo bem, pessoal? Então, agora a letra B. Agora considere, aí quando você pegar aqui e substituir, né, o H e a massa do elétron, vai dar aquele 0,024 angstrom, tá? Agora considere a mesma aniquilação sendo observada no referencial S', que se move com velocidade v para a esquerda em relação a S. Que comprimento de onda esse observador em movimento mede para os fótons? Então, o que vai acontecer aqui agora, pessoal? É como se eu tivesse um observador, tá? Deixa eu voltar lá na figura. Eu tenho um observador olhando para isso aqui, né? Se eu estou aqui, olhando aqui do meio, eu estou vendo tudo parado, né? O elétron e o pósitron não estavam parados. Só que agora eu estou andando para cá, certo? Eu estou andando para a esquerda. Se eu estou andando para a esquerda, é como se esse elétron e esse pósitron estivessem indo para a direita. Então agora eu não posso dizer mais que a velocidade relativa é zero deles. Como meu observador está andando com velocidade v, então eles têm uma velocidade mv. Eles têm um momento mv. Então o momento não é mais zero. O momento agora é mv. Tá certo? O momento antes é mv. Então, de posse disso, eu quero que vocês calculem o comprimento de onda agora, né? Que não vai ser mais esse H sobre M0. Aí, um dado aqui importante, né? A equação lá que vem da relatividade, é que M é igual a M0 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Tudo bem? Então, as equações vão ser semelhantes, tá? Só que você vai usar essa equação aqui também. Em vez de ser zero, que nem estava lá, que nem estava aqui, vocês vão usar um MV, tá certo? Vamos usar um MV. Tudo então, bem? Vamos lá. Então, ó, esse exemplo aqui é do slide 38, certo? Então, o que a gente tem? Como eu falei para vocês, você tem aqui o pósitron e o elétron, né? Eles vão colidir. E aí eu vou ter aqui a formação de dois fótons, né? Um com momento P1, certo? E outro com momento P2. E eu tenho
um observador, né? Costumo fazer assim, né? Um observador. Só que ele está indo para onde? Ele está indo para esquerda, tá certo? Ele está indo para a esquerda. Se ele está indo para a esquerda, é como se esse cara aqui estivesse indo para a direita e esse aqui também, né? E aí esse cara aqui está indo para a direita com um momento maior, que eu vou chamar de P1', e esse aqui está indo para a esquerda com um momento, aliás, com um momento menor, né? P1', e esse aqui está indo para cá com um momento, com um momento maior mesmo, né? Porque sentido contrário você soma, né? Com o momento P2'. Então a gente tem que olhar duas conservações aqui, né? Primeiro, a conservação do momento, certo? Conservação do momento. Qual era o momento antes da colisão? Era o momento do elétron e do pósitron, tá certo? Era o momento do elétron e do pósitron. Então, era mv mais mv, que vai dar 2mv, certo? E depois da aniquilação, o momento vai ser P1' menos P2', né? Porque P2' está indo para a esquerda. Tudo bem, pessoal? Só lembrando aqui que eu falei ontem, ou quarta-feira, que eu não estou enxergando o chat. Eu estou olhando só para a minha luz aqui, tá? Aí vocês tiverem alguma observação, vocês me falam, tá? No microfone. E a conservação da energia? Conservação da energia. A conservação da energia é quem era a energia que eu tinha antes. Agora esses caras têm energia, né? Eu tinha a energia relativística desse elétron e desse aqui, né? Então a energia aqui vai ser o que? 2mc ao quadrado, certo? 2mc ao quadrado. Agora a massa aqui não é mais a massa de repouso. Tudo bem? E depois da colisão, quem que eu vou ter? Eu vou ter a energia dos dois fótons, né? Aí aquela equaçãozinha que eu coloquei lá no slide para vocês agora, né? Quem é a energia do fóton 1? Vai ser P1' vezes C, né? Que é mc ao quadrado do fóton 1. E do fóton 2? P2' vezes C. Aí agora aqui é somando, porque a energia ela é um escalar. Momento é vetorial, por isso que ficou menos. Agora aqui você soma tudo, né? Para fazer a conservação da energia. Tá certo? Se eu dividir todo mundo aqui por C, né? Dividir esse lado por C e esse lado por C, isso aqui vai ficar 2mc é igual a P1' mais P2', certo? Tudo bem? Então, se eu chamar essa equação aqui de 1 e essa equação aqui de 2 e somar, né? Colocar aqui, ó, somando 1 com 2, o que vai ficar? O que vai ficar? Na hora que eu somar aqui, né? 1 com 2 vai ficar 2m que multiplica C mais V do lado esquerdo é igual ao quê? O P2' vai cancelar, né? Estão vendo aqui, ó, menos P2' com mais P2', vai ficar o quê? 2P1', certo? Cancela esse 2 aqui. P1' é igual a M que multiplica C mais V. Certo? Tudo bem, pessoal? Aí, agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse M. Tá? Então, meu P1' vai ser quem? Aí eu vou usar aquela equação lá da massa, né? Aquela dica lá que eu coloquei para vocês. M é quem? É M0, é a massa de repouso.
m0 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Tudo isso está multiplicando quem? C mais V, certo? C mais V. Aí, o que acontece aqui? Se eu pegar aqui esse C ao quadrado, colocar em, tirar o mínimo, né? Esse meu P1', ele vai ficar M0 sobre raiz de C ao quadrado menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Tudo isso multiplicado por C mais V. Aí aqui a diferença de dois quadrados, pessoal, vocês lembraram daquela fatoração, né, que vocês viram lá no ensino fundamental, ensino médio. C ao quadrado menos V ao quadrado é a mesma coisa que C mais V vezes C menos V, tá? E essa raiz de C quadrado eu vou tirar essa raiz de C quadrado. Vou fazer por partes aqui para não confundir muito, tá? Vai ficar aqui, ó, M0, tá? Sobre raiz de, aqui, C mais V, que multiplica C menos V, né? Que era isso aqui, sobre a raiz de C ao quadrado, certo? Tirei raiz do numerador e do denominador. Tudo isso vezes C mais V. Aí, pessoal, isso aqui é raiz de C ao quadrado, é C, né? Como isso aqui está no denominador desse denominador, isso aqui vai para cima. Então, vai ficar P1' igual a M0C sobre raiz de C mais V, C menos V. Esse C mais V, pessoal, eu vou fazer isso aqui, ó, presta atenção. Raiz de C mais V ao quadrado, né? C mais V não é a raiz dele ao quadrado? Raiz de x ao quadrado é x, né? Que nem eu fiz aqui com C ao quadrado. Porque agora, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse C mais V ao quadrado e simplificar aqui com esse C mais V, ó. Tá? Vou cortar aqui, ó. Esse aqui com esse aqui, tá? Aí ele vai ficar como? P1' é igual a M0C, que multiplica raiz de C mais V sobre C menos V, certo? E o P1', por sua vez, é quem? É H sobre o meu lambda 1, tá? Então, H sobre lambda 1 é M0C raiz de C mais V sobre C menos V. Tudo bem? Então, o meu meu lambda 1 vai ser igual a H dividido por isso, né? Então, é H sobre M0C, né? Que multiplica... Aí, agora, como eu estou dividindo por isso aqui, eu vou inverter, né? C menos V sobre C mais V. Tudo bem, pessoal? E esse cara aqui, por sua vez, esse carinha aqui, é o lambda do fóton quando o observador está em repouso, certo? É o lambda do fóton quando o observador está em repouso. Então, o meu lambda 1 vai ser o lambda vezes a raiz do C menos V sobre C mais V. Certo? Vou voltar aqui para ver aqui se vocês se manifestaram. Tudo bem, pessoal?
E aí, Pedro, tinha dado algo parecido? Então, o elétron não pode ter velocidade maior que c, mas esse c mais v dentro da raiz é porque ele vai ser uma correção do comprimento de onda, né? Então, por isso, o que é que muda, né? O que muda quando você tem esses movimentos relativos não é a velocidade, é a massa. Por isso que a gente usa essa massa relativa. Você entendeu? Então você tem a massa de repouso, o m0. Então quando você tem um movimento relativo, a velocidade da radiação continua sendo c no máximo, não pode passar de c. Aí o que muda é a massa relativística. Tá certo? É difícil a gente enxergar isso, mas é assim que funciona. Tudo bem? Por isso que nas equações a gente continuou usando o mc ao quadrado, só que o que mudou foi o m, o que muda é a massa relativística. Isso. Aí, pessoal, voltando aqui. Agora vamos fazer o outro, né? O P2. Eu vou fazer aqui do lado, tá? Agora. Se eu pegar aqui agora, ó. Vou colocar aqui, ó. Somando. Eu vou pegar... Deixa eu só olhar aqui de novo a equação, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a segunda e... Vou dar um Ctrl Z aqui que eu não vou somar, não. Eu vou pegar a segunda e subtrair da primeira, certo? Então, vou colocar aqui, ó. Fazendo 2 menos 1, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ficar 2m c menos v igual a 2p2', certo? Porque vai cancelar o P1, né? P1' menos P1'. E aqui P2' menos P2'. Então ficou aqui que P2' é igual a m vezes C menos V, certo? Tudo bem? Aí aqui de novo, P2' vai ser o quê? M0 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Que multiplica C menos V. Tudo bem, pessoal? Então, estão vendo que é bem parecido aqui, só que aqui, ó, em vez de C mais V, eu tenho o quê? C menos V, tá? Eu não vou fazer aqui as contas todas, não, tá? Não vou fazer esse desenvolvimento, não. Se vocês quiserem, podem fazer para comprovar. Mas o que vai acontecer, pessoal, olhem aqui, ó, é que como aqui tinha C mais V, e eu fiz aqui o meu C mais V ao quadrado, ficou C mais V nesse numerador, que quando inverteu foi para o denominador. Aqui vai acontecer exatamente o oposto, tá? O meu P2', ele vai ser M0C raiz de C menos V sobre C mais V, tá certo? Estão vendo que é tudo igual? Só mudou que em vez de C mais V, é C menos V. Então ficou C menos V sobre C mais V. E, consequentemente, o meu lambda 2 vai ser o meu lambda que multiplica raiz de C mais V sobre C menos V. Certo? Tudo bem?
Aí, pessoal, o que acontece? Deixa eu mudar minha tela aqui, só para as duas equações ficarem aparecendo. Então, eu vou colocar aqui os... Pronto, tá aqui. Vou fazer um quadradinho aqui. E aqui também. Droga. Esse negócio de Ctrl Z é bom demais. Na lousa real não tem, na lousa virtual ajuda bastante, tá? Então, pessoal, observem aqui esses dois comprimentos de onda que a gente calculou, tá? No lambda 1, quem é o lambda 1? Lambda 1 é o que está... Deixa eu olhar de novo aqui, que toda vez eu me confundo. O lambda 1 é o que está indo para a direita, né? Que está se afastando do observador, porque o observador não está indo para a esquerda. Né? Então, o lambda 1, ele vai ser o quê? Vai ser menor, né, que o lambda. E o lambda 2, ele vai ser o quê? Maior que o lambda. Certo, pessoal? Esse fenômeno aqui, ele é chamado de efeito Doppler. Já ouviram falar no efeito Doppler? Só que agora é um efeito Doppler para radiação eletromagnética. O exemplo mais comum de efeito Doppler é para a onda sonora. Quem aí já ouviu falar de efeito Doppler? Coloca aí no chat. Então, o exemplo mais comum, pessoal, do efeito Doppler é o da ambulância. Né? Todo mundo deve ter ouvido falar desse exemplo, quem já ouviu falar do efeito Doppler. O que acontece quando a ambulância está se aproximando de você? Você escuta o som mais agudo. E quando a ambulância está se afastando, você escuta o som o quê? Mais grave. Não é assim? Então é isso que está acontecendo aqui. Você tem quem está se aproximando do observador é quem? É o lambda 2, né? É o fóton 2, e quem está se afastando é o fóton 1. Então eles têm comprimentos de onda diferentes, tá certo? Por isso o observador percebe esses fótons com um comprimento de onda diferente. É a mesma coisa lá do exemplo da ambulância. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu isso? Então vamos em frente. Eu vou tirar aqui e vou voltar para a apresentação, tá? Aqui, pessoal, a nossa última sessão aqui desse capítulo é essa questão aqui das seções de choque para absorção e espalhamento de fótons, tá? Que é algo que resume o que a gente viu ao longo desse capítulo todo. Considere um feixe paralelo de fótons atravessando uma lâmina de matéria. Então você tem aqui uma lâmina de matéria e tem fótons. Os 4 fenômenos que a gente viu aqui, pelos 4 fenômenos que a gente viu aqui desse capítulo, pode acontecer o seguinte: desses fótons que incidem aqui, parte deles pode ser absorvido por essa lâmina de matéria, parte pode passar direto sem acontecer nada e parte pode se desviar. Tá certo? Então, existe uma forma de a gente medir quantos fótons, né, que fração desses fótons sofre cada tipo de fenômeno. É absorvido, é espalhado, atravessa, tá certo? Então, quais são os 4 processos que a gente viu? Efeito fotoelétrico, produção de pares, espalhamento Thomson e o efeito Compton. Os 2 primeiros absorvem completamente os fótons, tá certo? Que são os fótons que ficam aqui, nessa minha lâmina de matéria. Então, no efeito fotoelétrico, o que acontece? O fóton vai lá, bate, o elétron é ejetado e o fóton fica, né? O fóton desaparece, toda a energia dele é transferida na forma de energia cinética para o elétron livre, né?
Na produção de pares também, né? O fóton é destruído, digamos assim, e cria-se o par elétron-pósitron. Então, nesses dois fenômenos, ocorre a absorção dos fótons. No espalhamento Thomson e no Compton, né? É quando o fóton vai lá no Compton primeiro. Ele vai lá, bate no elétron livre e desvia. No Thomson é quando o elétron não está livre, ele está preso, então ele bate lá, né? E passa direto, não sofre desvio. Ele não consegue ejetar o elétron. O fato de ele não conseguir ejetar o elétron faz com que ele passe sem sofrer desvio. Tá certo? Então tem uma maneira, né, uma medida de a gente calcular quanto de cada fenômeno ocorre dependendo da frequência ou do comprimento de onda da radiação que está incidindo sobre essa superfície, sobre essa lâmina de matéria. Tá certo? Então a probabilidade de um fóton com uma dada energia ser absorvido, por exemplo, pelo efeito fotoelétrico ao passar pela lâmina é dada pelo chamado valor da seção de choque fotoelétrico, que a gente chama de sigma Fe de fotoelétrico, tá? E essa medida é definida de forma que o número de absorções fotoelétricas, que está sendo chamado aqui de NFE, que ocorrem, seja dado por sigma Fe vezes I vezes N. O que é cada coisa dessa aqui? O sigma Fe é a seção de choque fotoelétrico, né? NFE é o número de absorções, como está dizendo. É quando um feixe contendo I fótons incide sobre uma lâmina que contém N átomos por unidade de área. Por isso que a gente fala em seção, né? Seção está relacionada à área. E aí a gente pode definir, aqui a gente está definindo a seção de choque fotoelétrico. A gente pode definir uma seção de choque para cada um dos fenômenos que a gente viu. Uma seção de choque de espalhamento, a seção de choque de produção de pares, tá certo? Então, a medida, né, dos fótons que incidiram naquela lâmina de matéria. Quantos foram absorvidos devido ao efeito fotoelétrico? Ou que fração foi absorvida devido ao efeito fotoelétrico? Que fração foi absorvida devido à produção de pares? Que fração foi absorvida devido ao espalhamento Compton ou Thomson? Tá certo, turma? Então, esse gráfico aqui, tá, pessoal? Deixa eu aumentar aqui o zoom um pouquinho. Também lá do livro do Halliday. Ele mostra aqui, por exemplo, a seção de choque por átomo por centímetro quadrado, né? Que é átomos por centímetro quadrado. Dependendo da frequência, por causa do chumbo, tá certo? Dependendo do Hν, da energia daquele fóton. Então, o que a gente viu aí ao longo desse capítulo? Que quanto menor, por exemplo, fótons de energia mais baixa, por exemplo, na faixa do ultravioleta, eles são absorvidos pelo efeito fotoelétrico. Já os raios X podem sofrer o efeito Compton, né? Raios X de alta energia podem produzir pares, não é isso? Ou raios X de alta energia ou raios gama, não é isso? Então você vê aqui isso ilustrado nesse gráfico aqui, ó. Quando você tem baixa energia, ó, quem é o efeito predominante? O efeito fotoelétrico, ó, que é essa curva aqui. Ele predomina em relação, por exemplo, esse aqui é o espalhamento. Espalhamento Compton ou Thomson, tá? Então, ó, efeito fotoelétrico predomina na baixa energia. Tem uma seção de choque maior. À medida que a energia vai aumentando, ó, a seção de choque do efeito fotoelétrico vai caindo. A de espalhamento também vai caindo, só que aí agora o que acontece? A partir dessa energia aqui, a seção de choque do espalhamento é maior que a do fotoelétrico. Então, a partir dessa energia aqui, é mais provável que o fóton sofra espalhamento do que seja absorvido no efeito fotoelétrico. E se você for aumentando ainda mais energia, começa a ocorrer o fenômeno de produção de pares. O fenômeno de produção de pares. E aí, quando você tem uma energia muito grande, o efeito de produção de pares passa a ser o predominante. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Então, esses intervalos de energia, eles dependem do material, tá? Dependem do material. Então, no caso do chumbo, que é que a gente acabou de ver esse gráfico, o efeito elétrico é predominante quando o Hν é menor que 5 vezes 10 a 5 eletronvolt. Quando Hν está entre 5 vezes 10 a 5 e 5 vezes 10 a 6
o espalhamento passa a ser predominante, e quando a HNI é maior que 5 vezes 10 a 6, a produção de pares passa a ser predominante, já na casa dos mega eletronvolts, né? Foi o que a gente viu. E aqui é um exemplo para o alumínio, que é diferente. Para o alumínio, o efeito fotoelétrico ocorre para o HNI menor que 5 vezes 10 a 4. Já o espalhamento ocorre entre 5 vezes 10 a 4 e 1 vezes 10 a 7. E a produção de pares só vai ocorrer quando esse HNI, a energia do fóton, for maior que 10 elevado a 7 eletronvolt. Então, maior que 10 mega eletronvolt. Tudo bem, turma?